Olá pessoal, eu sou a Sandra Santos, eu sou perita criminal e atual chefe de Polícia Científica do Estado de Pernambuco. Eu sou geneticista e durante muito tempo da minha vida profissional eu atuei no Instituto de Genética Forense Eduardo Campos. A genética forense é uma das áreas da perícia criminal que tem um alto poder de indicação de autoria. E é por isso que eu sou fascinada por essa área. Então, a genética forense por si só já é magnífica. E quando a gente alia essa metodologia ao banco de perfis de DNA, aí diga que não há limites para que a gente possa, de forma efetiva e com o uso da ciência e da tecnologia, desvendar crimes. Então, sempre que a gente tem um retorno, que a gente tem uma resposta positiva, que a gente consegue desvendar um crime usando essa ferramenta, eu fico muito feliz. Eu acho que é importante contar para vocês, porque as pessoas precisam acompanhar esses movimentos, né? E assim como nós que fazemos parte da perícia criminal, da polícia científica, buscar as melhorias e os investimentos necessários para que essa área, para que esse braço da segurança pública, esse braço da defesa social, ele seja valorizado e que ele tenha os devidos investimentos. O Brasil ele vem investindo em genética forense há alguns anos, de forma muito positiva. A gente avançou bastante nesse quesito e é por isso que hoje a gente consegue colher frutos maravilhosos, oriundos do uso do DNA para investigar crimes. Semana passada, aqui em Pernambuco, prendemos um estuprador em série. Esse indivíduo, ele estava atuando numa determinada região aqui do estado e o nosso banco de perfis de DNA estadual, ele começou a avisar que o mesmo indivíduo era o autor de diversos estupros ocorridos naquela região. E baseados nessa informação, a polícia toda fica alerta para prender esse indivíduo. Como é que isso acontece? Como é que isso se processa? Veja, quando uma mulher é vítima de estupro, que infelizmente as mulheres são as principais vítimas desse crime, isso é fato. O que ela tem que fazer? Denunciar. Na verdade, toda essa minha fala, ela objetiva orientar e estimular as pessoas a denunciar. A despeito de toda a revolta, de toda a chateação, de todo medo, de toda a vergonha, que a gente sabe que são muitos fatores que influenciam a decisão da vítima. E a gente sabe que não é fácil, extremamente difícil, numa sociedade machista, você denunciar um estupro. Eu sei que é doloroso, mas é importante. É extremamente importante, porque somente assim a gente vai conseguir trabalhar para tirar esse criminoso cruel, tirar de circulação. Se você não denuncia, ele vai continuar estuprando, e estuprando, e estuprando, e estuprando. Então, aqui a gente teve o seguinte, as mulheres, algumas mulheres, porque a gente tem absoluta certeza que ele cometeu muito mais estupros do que a gente já detectou. Então, algumas dessas mulheres vítimas desse estuprador em série, elas denunciaram. Foram encaminhadas ao Instituto de Medicina Legal e lá o Instituto de Medicina Legal fez as devidas e importantes perícias para constatar essa violência. A perícia sexológica, a perícia traumatológica.
Hoje, aqui em Pernambuco, nós temos espaços humanizados para atender essas mulheres com a devida discrição, com a devida celeridade e atenção. Então, o médico legista, que é o nosso perito médico legista, ele faz essas perícias que eu acabei de citar, e durante essas perícias são coletadas amostras biológicas. Porque o DNA, ele é extraído de amostras biológicas, que pode ser qualquer parte do corpo. Pele, esperma, sangue, osso, qualquer parte do corpo, você pode extrair um perfil de DNA. No caso do estupro, é comum o esperma, células epiteliais, pele. São diversos tipos de amostras. Bom, durante a perícia médico-legal, são coletadas essas amostras biológicas. Qual é o objetivo dessa coleta? É identificar o estuprador, é identificar o criminoso. E nos casos de estupro, o DNA é extremamente importante e tem um alto poder de indicação de autoria. É um dos vestígios que a gente usa na polícia científica para indicar a autoria. E ele tem um poder incrível. E nos casos do estupro, eu diria que é o que a gente tem para indicar a autoria. Pois bem, primeira mulher denunciou. Foi para o IML, a amostra biológica coletada do corpo dela foi encaminhado para o Instituto de Genética Forense Eduardo Campos. Se traçou o perfil do DNA, se identificou o perfil masculino e esse perfil ele é inserido no banco de DNA, no Banco Estadual de DNA, que está interligado ao Banco Nacional de DNA. Então, mesmo que esse estuprador, ele cometa um crime aqui e depois ele vá para o Rio Grande do Sul e cometa um crime lá, ele vai ser detectado, porque todos os estados do Brasil hoje têm banco e essas informações elas são cruzadas durante 24 horas por dia. A segunda vítima denunciou. Quando a gente colocou o perfil de DNA que foi coletado da segunda vítima, o banco já apontou. Epa! O mesmo homem que estuprou Ana é o mesmo que estuprou Maria. Aí veio a terceira vítima, aí o banco eu tô dramatizando, tá, pessoal? Mesma coisa. É o mesmo estuprador, é o mesmo indivíduo, é o mesmo homem. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vítimas estupradas pelo mesmo indivíduo numa das regiões aqui do estado. E aí a polícia científica repassando e dando essa informação, municiando a polícia civil e a polícia militar para localizar e prender esse indivíduo que finalmente semana passada foi preso. O banco, pessoal, o banco de DNA, ele é alimentado com diversos tipos de amostras. Uma delas são essas amostras que eu falei, coletadas de vítimas de estupro, vítimas de homicídio, vítimas de feminicídio, diversas. Também é alimentado com amostras biológicas coletadas em locais de crime. A gente coleta a amostra no local, essas amostras biológicas são enviadas para o instituto e lá no instituto a gente traça o perfil e alimenta o banco. No banco de DNA também tem amostra de condenados. Alguns indivíduos que foram condenados por determinados crimes, eles são obrigados a doar a amostra e alimentar o banco. Então, muitos dos estupros que a gente consegue desvendar e identificar o agressor, a gente já consegue logo quando a gente coloca a amostra que foi coletada da vítima, que foi coletada no corpo da vítima. Porque muitas vezes o criminoso ele já foi condenado por algum crime e ele já está lá no banco.
No caso desse estuprador em série, ele não estava ainda. Por isso, a gente precisou buscar esse indivíduo. E finalmente, semana passada, ele foi preso e está preso. E aí, é importante também salientar, a pena por um estupro pode ser uma. A pena por 2, por 3, por 10 é outra. Então, quando você tira um indivíduo desse de circulação, você está fazendo um bem imenso à sociedade. Então, isso é papel nosso. As vítimas precisam denunciar. A polícia precisa atuar. E a justiça precisa atuar. Cada um tem seu papel. E todos os papéis são importantes. Eu falo muito aqui, repudio muito a impunidade. E eu acho que todo mundo concorda comigo. A impunidade é um dos fatores que piora a situação de violência na qual nós vivemos hoje no Brasil. Então, se o camarada comete crime e continua solto, sem responder pelo crime que ele cometeu, ele fica muito fácil. E nós, que somos os cidadãos, as pessoas de bem, a gente é quem fica presa, né? Com medo. Então, aconteceu um crime, denuncie. Estupro principalmente. Denuncie que a polícia vai saber atuar. E no âmbito da polícia científica, nós temos ferramentas poderosíssimas para identificar e para apontar com um nível de certeza adequado para se promover a devida justiça. Nesse caso também especial, é importante citar que outros suspeitos foram apresentados antes, que a polícia vai seguindo o rastro do camarada, né? E vai encontrando algumas pessoas que se encaixam naquele perfil, digamos assim. Mas aí, o DNA, como eu falei no início, é uma ferramenta que identifica pessoas com um grau de certeza indispensável, que é para você não cometer erros. Então, o que é que o DNA disse? Não é esse. O homem que estuprou essas mulheres todas aqui, o perfil não é igual a esse indivíduo que você me apresentou agora. Então, vejam que ferramenta magnífica de promoção da justiça. Eu aponto o criminoso e eu também isento o inocente. Ele pode até ter cometido outros crimes, mas aquele não. Então, nesse caso, a gente também traçou alguns perfis de suspeitos que foram apresentados e a gente constatou que não se tratava do criminoso que estuprou aquelas mulheres todas que eu falei aqui para vocês. Até que, finalmente, nos apresentaram o indivíduo que cometeu os crimes. Aí é batuta. O banco indica com a certeza adequada que foi fulano. E agora ele está à disposição das autoridades policiais e posteriormente às autoridades judiciárias, né, para que ele efetivamente pague e responda pelo crime que ele cometeu, pelos crimes que ele cometeu. Então, gente, vou repetir uma frase que eu venho dizendo o tempo inteiro. É com ciência e tecnologia que se investiga crime. É com ciência e tecnologia que o Brasil vai avançar, melhorar a questão da segurança pública no Brasil. É com ciência e tecnologia que nós brasileiros vamos, algum dia, ter o que a gente tanto almeja, a segurança. Porque a gente investe muito em muita coisa aqui no Brasil em termos de segurança. Mas a ciência e tecnologia, ela está aí à disposição
para que a gente possa enriquecer toda e qualquer investigação relacionada a crime. Beijo para vocês.